Fala galerinha aqui do nosso canal, mais uma vez bem-vindo aqui, sou o Dr. Weaver e vamos falar hoje sobre pílula do dia seguinte. Quer saber mais? Fica aqui com a gente e roda a vinheta. Bem-vindo, amiguinhos, mais uma vez aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, like, sininho, comente os vídeos, dê sugestão de novos vídeos que vamos atender. Hoje vamos falar sobre a pílula do dia seguinte. A pílula do dia seguinte, ele é um método contraceptivo de emergência. Isso mesmo, ele pode ser usado após uma relação sexual que o método contraceptivo habitual acabou falhando. Por algum motivo acabou falhando. Como acontece mais frequentemente no caso dos preservativos, né? Às vezes o preservativo arrebenta, às vezes a pessoa esquece, ou quando o método anticonceptivo realmente ele é esquecido, né? Como acontece no caso das pílulas anticoncepcionais. Então vamos lá. A pílula, ela pode ser composta, vou falar devagar, por levonorgestrel ou por acetato de ulipristal, que funciona atrasando ou inibindo a ovulação. Então essa pílula, ela vem contendo o levonorgestrel, que pode ser usado até 3 dias após a relação sexual. Enquanto as pílulas que contêm, olhem lá, o acetato de ulipristal pode ser usado até 5 dias após a relação sexual desprotegida. Só que, no entanto, como a eficácia da pílula diminui à medida que os dias se passam, passou os dias, a eficácia da pílula ela vai diminuindo, né? Então, o aconselhável é tomar o mais brevemente possível, entre as 12 horas, né? A pílula do dia seguinte, ela atua inibindo ou adiando a ocorrência da ovulação. Ela vem diminuindo as chances da fecundação do espermatozoide e a ocorrência da gravidez na consequência, né? Olhem lá, isso desde que ela seja tomada na primeira fase do ciclo menstrual. Isso é claro. Porque, além disso, a pílula do dia seguinte, quando ela é tomada na segunda fase do ciclo menstrual, como que ocorre a fase ovulatória? Ocorre a fase ovulatória, ela atua alterando a mobilidade do espermatozoide e do óvulo, né, na tuba uterina. Isso vem diminuindo o risco da fecundação e, posteriormente, a implantação no útero, né? Essa pílula também pode alterar o muco cervical. Já falamos disso em outro vídeo, né? O que interfere diretamente na migração do espermatozoide até a trompa. Isso tudo vai dificultar o contato entre o espermatozoide e o óvulo e vai não fazer a fecundação. Só que apesar disso, a pílula do dia seguinte, ela não tem o efeito após a implantação do óvulo, né? Fecundado no útero uma vez já era. Ela já não tem esse efeito de impedir isso. Como tomar a pílula no dia seguinte? Isso aí é uma pergunta muito decorrente. Então, é recomendado que a pílula no dia seguinte ela seja tomada o mais rápido possível, sendo que, preferencialmente, dentro das 12 horas ou até no máximo 72 horas depois dessa relação sexual desprotegida. Certo, pessoal? Então, a pílula do dia seguinte, ela pode ser tomada em qualquer dia do ciclo menstrual, sendo que, exceto quando se tem atraso na menstruação. Poxa, atrasou minha menstruação, não vou tomar a pílula do dia seguinte, posso estar grávida, né? E ela pode ser ingerida com água, junto com alimentos. Eu estou almoçando, depois eu ingeri, sim, um suco, uma água. O recomendado mesmo é com água, qualquer medicamento. Em caso de vômito ou diarreia, dentro de 3 horas após a ingestão da pílula do dia seguinte, olhem lá, é importantíssimo que um outro comprimido seja tomado imediatamente. Caso esteja sendo feito uso de pílulas anticoncepcionais, isso aí já não é necessário, né? Poxa, eu estou tomando meu anticoncepcional direitinho,
eu já não preciso me preocupar e nem interromper o uso do anticoncepcional. Por quê? Porque após o uso da pílula do dia seguinte, é recomendado usar também, pessoal, a camisinha. Poxa, eu não estou tomando nenhum tipo de anticoncepcional, tomei. Próximas relações, vou usar a camisinha, posso usar o diafragma, ou no início da próxima menstruação, ver aí uma situação de tomar um anticoncepcional pílula ou comprimido. Comprimido ou então injetável, né? A pílula do dia seguinte, ela deve ser usada em casos de emergência, mais uma vez, sempre que existir o risco de uma gravidez indesejada. Aconteceu algumas situações, vou lá me previno pílula do dia seguinte, sendo recomendada nas seguintes situações. Vamos lá. Relação sexual sem preservativo, ou no caso de um rompimento do preservativo, você vai tomar aquela pílula do dia seguinte. Caso de um esquecimento de tomar a pílula contraceptiva regular, muitos dias fiquei sem tomar, aí a gente também pode ir para esse caso, especialmente se o esquecimento ocorreu mais de uma vez na mesma cartela. Tem gente que esquece 3, 4 dias de tomar a pílula, a cartelinha do anticoncepcional. Então, outros cuidados após esquecer a tomada do anticoncepcional, temos que ter todo esse cuidado. Outros casos, caso de violência sexual, a pessoa logo após também pode tomar a pílula no dia seguinte, para que essa gravidez ela possa ser evitada. Então a pílula no dia seguinte ela deve ser tomada o mais rápido possível após o contato íntimo, tá? Aí, poxa, teve esse contato desprotegido, ou achei que teve a falha do método contraceptivo usado regularmente, né? Eu vou ter a questão de usar a pílula no dia seguinte, porque ela vai prevenir aquela gravidez. Então, olhem lá, possíveis efeitos colaterais da pílula no dia seguinte. Após o uso da pílula no dia seguinte, a mulher pode sentir dor de cabeça, náuseas, cansaço, vômito. Além disso, ela pode ter alguns dias, ela pode sentir outros sintomas além disso. Quais, professor? Dor nas mamas, dor abdominal, diarreia de novo, vômito. São esses os sintomas. Um pequeno sangramento vaginal que não está relacionado com a menstruação. Poxa, eu tomei a pílula no dia seguinte, passou 1 ou 2 dias, então no outro dia eu menstruei um pouquinho. Pode acontecer também atraso da menstruação, que pode surgir de 5 a 7 dias depois da data esperada. Poxa, passou 5 dias, não veio ainda, passou 7, ainda não veio. Então, se a próxima menstruação atrasar mais de 5 dias, é importante fazer um teste de gravidez. A pílula do dia seguinte, às vezes, ela faz ter esse atraso, às vezes até adianta a menstruação. Esses sintomas estão relacionados aos efeitos colaterais do medicamento. Por quê? É normal que a menstruação ela fique desregulada, né? Porque por algum tempo, isso acontece por algum tempo. Então o ideal é observar essas alterações e, se possível, anotar numa agendinha para que você não esqueça, não perca aquele controle, né? Ou então anota também ali no teu celular e vê as características da tua menstruação, a data que vem, a data normal, vem todo mês, para poder mostrar a um ginecologista, caso você vá a uma consulta, e até para você mesmo ter aquele seu controle. Por quê? Porque vamos ver quando não é indicado a questão da pílula do dia seguinte. Essa pílula do dia seguinte, ela não deve ser tomada por mulheres grávidas, com suspeitas também de gravidez, não. E nem por mulheres que estão em fase de amamentação. Falamos da dor nas mamas, isso pode acontecer. Também é importante ter atenção com quem toma remédios como o nome. Vou te falar devagar. Efavirenz. Esse remédio ele é um medicamento capaz de reduzir a eficácia da pílula em até 50%. Então as mulheres que tomam efavirenz, ela tem que ter muito cuidado, porque além disso, existem outros fármacos, outros medicamentos, né, que podem reduzir sim a eficácia da pílula do dia seguinte, que por isso, então, essa pílula ela não deve ser consumida quando a mulher está fazendo algum tratamento com esses remédios. Quais? Vamos lá. Com esses medicamentos, como, vamos lá, barbitúricos, fenitoína, carbamazepina, rifampicina, ritonavir,
rifabutina, biselfulvina, são nomes, né? São difíceis, mas tá aqui, né? Umas dúvidas sobre a pílula que muitos perguntam: eu posso engravidar mesmo tomando a pílula no dia seguinte? Pessoal, olhem com atenção. Apesar de ser indicada para evitar essa gravidez indesejada, a pílula do dia seguinte, ela não é 100% eficaz. Não é. E se for tomada após as 72 horas após a relação sexual, acontece isso. Mas quando ela é tomada no mesmo dia, é pouco provável que a mulher engravide. Se demorar, quanto mais demorar, mais ela corre esse risco. Só que, no entanto, existe essa possibilidade. Então, o mais sensato é esperar alguns dias, até mesmo a vinda realmente da menstruação. E em caso de atraso, pode-se fazer um teste de gravidez. Geralmente só faz o beta, né? Às vezes compra de farmácia. Então, quando a menstruação chega, depois de ter tomado a pílula. Minha menstruação chegou depois de eu ter tomado a pílula. Isso aí é uma outra pergunta muito recorrente, né? Então, um dos efeitos secundários e frequentes da pílula do dia seguinte é justamente esse, é atrasar a menstruação. Falamos mais na frente, repetindo agora, que poderá iniciar de 5 a 7 dias depois da data esperada. Outra dúvida frequente, as pessoas falam: professor, qual é a eficácia real da pílula do dia seguinte? Então, de acordo, vamos falar baseado em estudos, né? De acordo com os estudos desenvolvidos em 2016, 2011 a 2016, uma única dose de 1,5 mg de Lovonorgestrel, que é a pílula, né? Tomada dentro das 72 horas após a relação sexual desprotegida, evita cerca de 84% dessas gestações, de 84% a 90%. Então, outra dúvida: o que acontece se tomar 2 ou 3 pílulas no dia seguinte no mesmo mês? Eu já vi muito acontecer isso, pessoas me perguntando esse caso. Então, caso seja tomada mais de 2 ou 3 pílulas no dia seguinte, no mesmo mês, é possível sim haver a perda do seu efeito contraceptivo. Não pode, é um excesso de carga muito grande na mulher. Além disso, é importante destacar que essa pílula só deve ser utilizada de forma esporádica, de vez em quando, raramente, quase nunca. Ou no máximo, qual é o máximo? Uma vez no mês, porque ela contém uma dose muito alta de hormônio, podendo causar irregularidades no ciclo menstrual feminino. Então, é por isso que ela só é indicada para essas situações de emergência e não como um método contraceptivo regular, normal, frequente, não. Então temos que ter isso em mente, 2, 3 vezes não pode. Caso seja utilizado mais de 2 vezes no mês, pelo dia seguinte, isso pode aumentar a questão do risco de surgimento de doenças como trombose, embolia pulmonar, tá? Muito importante, câncer de mama e câncer de útero. É isso que pode acontecer caso você tome várias pílulas. Outra pergunta recorrente, né? Quais são os efeitos secundários da pílula do dia seguinte? As pessoas procuram muito querer saber os efeitos secundários no dia seguinte após a menstruação. Um dos efeitos colaterais da pílula seguinte, justamente, é essa alteração da menstruação. Sendo que, assim, após tomar a pílula do dia seguinte, a menstruação poderá ocorrer até, olhem lá, 10 dias antes ou depois da data esperada. Só que na maior parte dos casos, a menstruação ela ocorre na data esperada, com uma variação de cerca de 3 dias, para mais ou para menos. Só que, no entanto, o caso de atraso ele se mantenha, você pode fazer o teste de novo, pode fazer o teste de gravidez, o beta ou o teste de farmácia. Mais uma vez estamos aqui encerrando esse vídeo, espero mais uma vez ter contribuído para o seu saber, porque aqui nós vamos te dar sempre uma coisa que ninguém nunca vai poder te tomar: conhecimento. Próximo vídeo vamos falar tudo sobre vacinas infantis. Alô galera da enfermagem, os técnicos, enfermeiros, ACS, todo mundo ligado, vacinas infantis. Mais uma vez aqui o seu enfermeiro do amor,
Até a próxima! Ta 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 ba da da ta ba